A gente perguntou para você se você já ficou sem olfato ou paladar e ficou com medo disso por causa daquelas ideias. Olha, quando não sente olfato ou paladar há muito tempo, é Covid, não sei o quê. Eu digo para você que eu me conheço, eu sei quando eu fico sem olfato, sem paladar, porque eu fico, então eu não me incomodo e eu espero a coisa retornar. Mas eu percebo que uma das coisas fundamentais é o sono. Quando você descansa bem, pelo menos no meu caso, se eu tiver várias noites que eu estou estressado, que eu durmo pouco, tal, essa condição de olfato e paladar piora para mim. E se eu começo a dormir bem, várias noites mais relaxado, essa condição melhora. Mas, doutor Wagner, eu queria que você falasse sobre isso. Uma pessoa perde o olfato ou o paladar, por que que isso se dá, ou por que que pode ser que isso se dê, e qual que é o tratamento para isso? Tá? Você pode ter perda de olfato por infecções, que era o que acontecia na Covid, mas que antes da Covid você tinha às vezes perda do olfato e do paladar com resfriados, com gripes comuns e que você tinha uma congestão nasal muito grande. Sempre que você tem uma congestão nasal e a dificuldade na passagem de ar, essa região aqui de cima do nariz é onde estão as células olfatórias. Tá. Então o ar passa nessa região com um pouco mais de dificuldade. Então isso daí pode gerar a perda do olfato e consequentemente a perda do paladar. O paladar ele está muito ligado ao olfato. Cerca de 60, 70% do paladar ele está associado ao olfato. Então se eu perco o olfato, provavelmente eu vou ter uma diminuição boa do meu paladar. Bom, isso são as virais, que são pontuais, acontecem e voltam. Mas tem pessoas que têm isso cronicamente, ela nunca sente o cheiro. Então, é sugerido que você passe numa avaliação, porque você pode ter ou um desvio de septo, que faz com que o ar não passe muito na região mais superior ali do nariz, ou então pólipos, que é um outro tipo de doença que acontece no nariz e que pode ficar na região mais superior e atrapalhar a passagem de ar. Eventualmente, mas é raro, e eu não queria que as pessoas ficassem com isso na cabeça, mas você pode ter alguns tumores também que obstruem. Mas, em suma, qualquer coisa que obstrua a passagem de ar na região mais superior pode afetar o olfato. Eu vou dizer para vocês que eu fiquei, acho que quase 2 anos sem olfato e paladar. Vários aniversários, vários natais, passagem de ano, todo mundo comendo, ia na casa de amigos, vem jantar aqui um camarão, vem jantar. E eu não tinha o prazer adoro café, de tomar um vinho, nada, não sentia. Eu sentia o salgado, o ácido, o doce e o amargo, né? E o azedo, os 5. Eu sabia diferenciar, mas não tinha paladar. E demorou muito para eu descobrir, fui tentando encontrar, investigando, e só depois que eu comecei a tomar o prednisolona, não sei, 20 miligramas, que era uma dose cavalar, que eu vi que comecei a sentir. Aí eu falei, não, alguma coisa está obstruindo, né? E aí isso investigou, foi o caso dos pólipos que você colocou aí. O pólipo, gente, é que nem um sagu, certo, doutor? Isso. Mais ou menos que nem um saguzinho, forma umas bolinhas lá, um tecido meio borbulhante ali, entendeu? Umas bolinhas, isso daí atrapalha. E se você tivesse um olfato e paladar por muito tempo, em vez de recorrer a remédio, mais uma vez, vale recorrer a um profissional, né? Exatamente. Então. Os pólipos, eles são uma degeneração da mucosa, e a mucosa ela vai ficando mesmo, parecendo um cachinho de uva. Ela vai formando ali, ele é bem vascularizado, é rico em água. E uma coisa que é importante falar, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas assim, mas olha, eu tenho pólipo e eu já ouvi falar que quem tem pólipo no intestino, esse pólipo pode virar câncer. O pólipo do nariz vira câncer? Não, o pólipo do nariz não vira câncer. Você precisa cuidar exatamente porque ele te atrapalha no olfato, te atrapalha na respiração, em outras coisas, mas não é pré-maligno, ele não tem essa natureza de, com o tempo, ele... Não existe essa associação. Essa associação, exatamente. Entendi. Mas é uma doença que tem que ser cuidada. Quem tem essa tendência a formar pólipos pode ter recorrência, por melhor que tenha sido o tratamento que o médico fez, pode voltar. Então, essa é uma doença que tem que cuidar bem, bastante. Mas frequente. a origem, você falou que é uma deformidade desse tecido, mas é alérgico isso? Não, não é alérgico, ela é uma degeneração. A pessoa que tem, ela tem propensão a formar pólipos no nariz. A má oxigenação é um fator,
você tem isso daí como um causador. Mas tem pessoas que você já operou, você limpou, você deixou tudo aberto, a pessoa está respirando muito bem e os pólipos voltam. Por quê? Porque ele tem uma informação dentro dele, no corpo dele, que a mucosa nasal dele é mais propícia à formação de pólipos. Muito louco isso daí. Agora, você falou em desvio do septo. É uma cirurgia necessária ou eletiva? Ou a pessoa opta? Quer dizer assim, você fazendo a correção, vai melhorar alguma coisa da saúde ou qualidade de voz, alguma coisa assim? A cirurgia do septo, ela é uma cirurgia que ela melhora a qualidade de vida. Uhum. Então, assim, todo mundo que tem desvio de septo precisa operar? Não. Se a gente pegar na rua agora 10 pessoas e eu examinar essas 10 pessoas que não têm queixa nenhuma, provavelmente eu encontro desvio de septo em 7 ou 8 pessoas. Então, quando que está indicado a uma correção do desvio? Quando a pessoa tem obstrução, e aí essa obstrução eu não espero o paciente às vezes me relatar, porque não tem como eu saber como você respira, e nem você saber como eu respiro. A respiração é uma coisa individual. Então a gente tem alguns parâmetros visuais que a gente olha e fala, não, a passagem de ar dessa pessoa é adequada, é boa, ou não, essa passagem de ar não é boa. Lógico que a gente tem alguns indícios também. Pessoa que tem a boca muito seca, que dorme, acorda com a boca sempre ressecada, acorda sempre com a garganta meio arranhando, parece que passou um gato e arranhou toda a garganta dele. Normalmente é porque costuma estar respirando de boca aberta. Outra indicação, pessoas que têm muita sinusites com repetição, vira e mexe, tem qualquer gripe, a gripe evolui sempre por uma sinusite. Nesses casos você tem indicação da correção cirúrgica do desvio de septo. Muito legal. Agora, uma pergunta que não quer calar, que é horrível. Bom, já comento isso. Ainda se usa o bendito do tampão nasal na cirurgia de nariz, do desvio dos septoplastia, que é a correção do desvio do septo, ou polipectomia, que é retirada do pólipo. Enfim, mexeu lá dentro, cavocou. Ainda se usa o tampão nasal? A resposta é infelizmente ainda sim. Entretanto, não são todos os profissionais que usam. Por exemplo, você usa? Eu não uso. Tá. Todos os meus pacientes saem do centro cirúrgico. Olha a dica, hein? Sem nenhum tipo de curativo no nariz. Eu tenho um lema que assim, a modernidade, a tecnologia, elas vieram para nos ajudar. A gente gosta de celular, o mais moderno, que faz mais coisas. Só que às vezes o próprio médico que gosta de modernidade, na hora da cirurgia, ele procura ficar com aquilo tradicional. Então assim, eu tentei sair um pouquinho da caixinha e eu uso algumas coisas um pouquinho diferentes. Hoje muita gente já faz a cirurgia com o uso de vídeo, um sistema de vídeo, por via endoscópica, o que faz imagina você estar operando uma estrutura pequenininha, que é o nariz, e que antes eu aprendi a operar desse jeito tradicional que você me conta, pondo tampão e tudo mais. E a gente operava com uma luzinha na testa, iluminando dentro do nariz e tentando enxergar uma profundidade enorme. Você nunca tentou trabalhar no metrô, aproveitando essa experiência? É quase no lugar isso. do tatuzão? É quase isso. E você tem, em contrapartida, hoje a possibilidade de entrar com uma ótica que projeta a imagem de um nariz que é minúsculo, numa tela grande, em alta resolução, que você consegue ver detalhes da estrutura anatômica, inclusive ver detalhes de vasos, onde você pode melhorar e estancar mais o sangramento quando está acontecendo. Além disso, eu uso ainda uma outra tecnologia que eu particularmente gosto muito, que é o uso do laser. Quando eu falo em laser, o pessoal às vezes pensa que é a espada do Darth Vader. Que você passa e corta de uma vez. Não, é o contrário. A tela, ele é um laser de contato, ele é um laser que até demora mais até para cortar do que o bisturi, do que um cautério que corte. Mas o laser ele me dá um pouco mais de precisão e o laser, como ele é pulsado, ele esquenta e esfria, e o dano térmico no tecido é menor. Com isso, a recuperação e o inchaço no pós-operatório e o desconforto que o paciente tem no pós-operatório é menor do que com os métodos convencionais. E aí, quando eu associo uma imagem em alta resolução com esse sistema de laser que
me ajuda até, inclusive, a estancar sangramentos, porque o laser ele faz uma fotocoagulação. Eu não tenho necessidade de deixar nenhum tipo de curativo, então a pessoa sai da cirurgia sem nenhum tampão, sem nada. Fantástico isso, gente. O tampão, vocês sabem o que é? Eu fiz a bendita polipectomia com septoplastia. Eu tinha um problema do pólipo, que eu falei para vocês aqui agora há pouco, não tinha olfato e paladar por um bom tempo. E aí quando operou, foram 6 horas de cirurgia na época, e operei em um lugar muito bom. Mas enfim, era outra época, e aí eu vi que eu estava com um tampãozinho no nariz, né? E aí, acho que depois de uma semana eu voltei lá no consultório da médica, foi uma cirurgiã muito competente também, me operou. Vamos tirar o tampão? Vamos. Aí ela deitei a cabeça e ela, não sei, um frasquinho da terra montinha, não sei se era benzina ou era água oxigenada, jogou. A gente tem que umedecer. O que eu estou imaginando, gente? Mas com o tampão é um tampão, que é um negócio que está aqui, ó, para não sair um sangue eventual. Não, o tampão não é o tampão. O tampão é um OB que cola a ponta do nariz com a base do cérebro, entendeu? Assim, não é isso. Mas a hora que ela começou a puxar, gente, aquilo começou a sair. Ai, começou a doer, comecei a lacrimejar, falei, pera. E ela jogava o líquido, e não parava, sabe? Eu achei que ela tinha enfiado a rodovia dos tamanhos no meu nariz. Revestido com algodão, e não para. Aí aquilo aí começa a doer, juro, sai um negócio, né, fica aqui, é comprimido lá dentro, e vai realmente percorrer todo o canal. E aí quando ela conseguiu tirar, eu falei, para, que eu estava um pouco mais tranquilo, eu estava suando, ela falou, agora você descansa, a gente já tira o outro. Eu falei, oi? Eu achei que era um que dava a volta e saía, que não, eram 2 tampões. Então essa técnica que o Dr. Vanner usa, que dispensa o tampão, pelo amor de Deus, se você um dia tiver que optar, procure esse cara aqui, não opere usando tampão, não quero que ninguém passe pelo que eu passei, a não ser que te paguem muito bem por isso, né? Para o pessoal que está assistindo ter uma ideia do que o Oscar falou, é o seguinte, isso aqui é um esquema em 3D, é muito menor do que o nosso rosto. Se a gente imaginar que toda a cavidade nasal e o que é mexido é desse tamanho, só nesse esquema, que é menor do que na realidade. Então você vê que no mínimo o tampão seria desse tamanho. Mas na pessoa mesmo viva, em real, ela é até um pouco maior mesmo. Nossa. O incômodo é grande. Eu não sei se você lembra da sensação, mas eu escutava muito isso, que parecia que tinha tirado o cérebro pelo nariz. Sim, porque ele vem doendo durante... ele está em contato com todo o canal aqui nasal, certo? E aí a pontinha lá, sangrou, operou, tá colado, né? Tem aderência que a gente chama. E aquilo parece que, puxa, dói todo o canal, mas parece que a cabeça vai murchar. Vai fazer assim. Parece que vai entrar o crânio aqui, vai sair, é um negócio horrível.